Olá, queridíssimos amigos e amigas do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o culto do dia 3 de fevereiro de 2022, tá? E aí nós vamos começar lendo uma página para fazer a ambiência, né? E auxiliar na nossa conexão. Nós vamos começar lendo uma página do livro Vinha de Luz. E sabe qual é a página? É a 151, 151. Iniciático, hein? Porque 151 é 7. E é justamente ressuscitará. Aí. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Isso em João, capítulo 11, versículo 23. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de lutos. Que poderia criar tudo isso senão um pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação do espírito. Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele ao carinho fraternal de Marta é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa se estende até nós todos. Reponhamos a morte em seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Quando perderes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia e a miniatura da imensa família da humanidade. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças também a todos esses trabalhadores da falange de São Francisco de Assis, o nosso patrono. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais,
individuais e de família. Graças a toda essa espiritualidade que realmente faz acontecer o culto do Evangelho da Noite em nossos lares, nós iremos realizar esse culto mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, contando com a presença dessa espiritualidade maravilhosa, que vem nos reequilibrar, nos restituir, nos reconectar energeticamente, sanitizar os nossos lares, os nossos corações, os nossos templos. Senhor Jesus, abençoa essa hora que passaremos juntos, mais uma vez. Brinda-nos, Senhor, com a presença de toda essa espiritualidade que tanto trabalha em nosso lar, nesse momento que passaremos juntos, esse momento em que a instituição, a egrégora da Aliança da Fraternidade é ampliada, transformando-se, agregando espaço físico e espiritual dos lares de cada pessoa. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, agradecendo ao alto e dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Queridíssimos irmãos, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4 de Marcos, do Evangelho de Marcos. E na última vez eu li dos versículos 1 ao 25 e a gente começou a tratar disso porque são os versículos que falam da parábola, né, do semeador, e em seguida a explicação da parábola, tá? E eu falei, vou fazer até um determinado tempo, e os últimos, porque você vê, são 25 versículos, né? No entanto, você tem a parábola do semeador e depois a explicação, e no entanto, no final, nos últimos 2 versículos, tem, de novo, ele lança uma parábola e um ensinamento. Tá? Então, assim, só lembrando, essa é a parábola que o semeador sai a semear. E aí ele vai jogando as sementes, que uma parte delas cai na terra. Cai no terreno pedregoso ao longo da estrada. E aí as aves vão lá e comem, caem nas pedras. Se as árvores não fossem lá comer, o sol ia bater e ia torrar as sementes. Aí uma outra parte cai mais junto à estrada e tem terra entre as pedras. E essas daí ainda chegam a começar a crescer, mas depois não enraiza, porque não tem terra suficiente. Uma outra parte cai já mais próximo da onde tem sempre as pedras. Tem terra, mas aí é onde cresce os cactos e os cardos. Então essas sementes, embora elas germinem, elas são abafadas por essas outras plantas que são mais resistentes à temperatura alta. E finalmente tem as que caem num solo viável, fértil, e que conseguem produzir com graus diferentes, de 30 para 1, 60 para 1 e 100 para 1. E aí, isso é a primeira parte, tá? Aí, na parte da interpretação, o próprio Cristo dá a interpretação, porque os apóstolos chegam juntos, depois que a multidão saiu, e vão lá com ele confirmar a interpretação da parábola. E aí ele fala que aquelas sementes que caíram nas pedras, as aves vieram e comeram. Que seriam aquelas pessoas que ouvem a palavra do Cristo
mas que não consegue tirar nada dali, porque não estão na vibração ainda, né? Para eles aquilo são palavras jogadas ao vento, eles não veem correlação daquela mensagem com a vida deles, que somos nós no início da caminhada, que é a maioria do planeta Terra daquela época. Agora, e ele fala então que, na verdade, as sementes são as palavras. O semeador, ele sai a jogar sementes, né? E eu chamava atenção para que é uma linguagem metafórica, né? Na verdade, ele está falando dele mesmo, né? Isso que ele está fazendo, que ele jogou lá essa parábola para o povo, é o semeador jogando a palavra. Aí assim, e aí esses terrenos diferentes não são lugares físicos. Não é um lugar que ele vai falar a parábola e todos vão refutar, ou todos vão entender. Ali naquela multidão onde ele falou, vai ter terreno que não vai, a semente não vai ser viável, não vai à frente, vai ter um outro terreno que a semente vai assentar, né? Isso que os apóstolos estão fazendo com ele já é o quarto caso, né? E aí o Pastorino chama a atenção, que a gente também, quando leu, foi chamada a atenção para isso, que na verdade, falsamente, parece que são 4 categorias. Mas como na quarta categoria tem 3 condições, na verdade são 6 categorias. Então, vamos lá, essa primeira semente não frutificou. Por que é importante entender isso? Porque vai ter a ver com um versículo que ele falou que parece muito duro, né, para o Cristo falar, mas na verdade é essa condição que está dentro da parábola, né? Quer ver? Então, essa primeira categoria é a pessoa que ouve a palavra, ouve o Cristo, estava lá, né, viveu com Cristo, ouviu a palavra, mas aquilo ali entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Por quê? Porque a pessoa não tinha a vibração necessária na época, né? Então, explica uma passagem muito difícil, que é essa aqui, ó. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, depois de falar a palavra, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Então tinha mais gente além dos 12. Então você vê, era gente que não era não pertencia aos 12 apóstolos, mas que era solo fértil. E ele disse-lhes, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas as coisas se dizem por parábolas. Ou seja, ele vai poder falar com eles, vai falar da interpretação da parábola diretamente, não só por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Entende que esse é o versículo 12 do capítulo 4. Não parece uma coisa muito dura? Dá a impressão que o Cristo não quer que as pessoas saibam, entendam a parábola. Mas, na verdade, o que é? Ele está jogando ensinamento. Esse ensinamento ele vai frutificar de acordo com o solo que ele caiu. O solo somos nós. De acordo com o nosso entendimento. E é claro que só vai entender quem tiver o grau de maturidade espiritual, quem tiver a vibração, quem tiver o entendimento, para poder entender essas coisas. E então ele está asseverando isso, que agora com eles lá sozinho, quem? Os 12, só os 12 apóstolos? Não, tinha mais gente, como o próprio versículo ali de cima fala. Quando se achou, é o 10, quando se achou só, os que estavam junto dele,
com os 11 interrogaram-no acerca da parábola. Então, essas são as sementes que foram jogadas, mas olha só, porque a pessoa ouve a parábola e ela vai ficar com aquilo tentando entender, né? Muitas parábolas não foram entendidas na época. Muitas parábolas, para a maioria dos cristãos, não são entendidas até hoje. A pessoa ainda precisa elaborar dentro de si, e que é o que nós estamos fazendo aqui. As outras sementes caíram lá na confluência das pedras com a terra. Começam a enraizar, mas aí logo vem o sol, esturrica elas e elas não conseguem prosperar. Tá? Eu estou ali vendo uma mensagem que apareceu. Não conseguem ir para frente. O que é isso? É aquela pessoa que começa a ouvir e a mensagem começa a fazer sentido, né? Mas não fixa. Ela saiu do templo, caiu na vida lá fora, já esqueceu de tudo, né? Entende? Essa pessoa que vai na missa de domingo ou no culto das quintas-feiras, aí enquanto está lá, está fervorosa, está fazendo uma ligação, consegue fazer uma ligação, mas saiu de lá, ela não consegue colocar aquilo na vida dela. O ensinamento não enraiza. E aí tem a outra categoria, que é aquelas que a semente cai, enraiza, começa a crescer, mas vem o entorno, as outras plantas, e abafa aquela semente. O que é isso? É aquela pessoa que tem entendimento, ela vai no culto, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o que ela está errada, mas quando ela vai para a vida é muito absortiva, muito absorvente, né? Ela tem muitos afazeres no mundo, ela trabalha muito, ela tem muitos planejamentos, ela está planejando as férias, ela está planejando a compra de um carro novo. É aquela pessoa que ela não tem tempo, entende? E é fácil não ter tempo, né? Basta você ter 2 filhos, uma esposa, uma família para dar conta, que você vai facilmente justificar isso. Então é aquela pessoa que ela acolheu o ensinamento, ela é a pessoa que já pode ouvir e reconhecer a veracidade. Só que é difícil ainda para ela, já que ela tem tantos chamamentos materiais, viver aquela realidade. Ou seja, a planta realmente se instituir. E tem a quarta categoria, que é a planta que caiu no solo fértil e vingou. Aí ela vai vingar e vai produzir. Aí o cara começa a produzir, começa a agir no mundo conforme os ensinamentos do Cristo. Só que assim, é tudo igual? Não. Depende. Ele tem aquela pessoa que vai produzir, né? Um para 30, o outro um para 60, e só uma ínfima camada de pessoas da Terra vão produzir um para 100. Então, veja bem, em momento nenhum disse que, porque eram 4 categorias iniciais, que seria 25% para cada um, não, hein? Tem muito mais gente aí, tem uns 50%, 60% na primeira categoria, né? Deve ter uns 20% na segunda, né? Aí já dá, vamos botar 60, 80, deve ter uns 10% na terceira. E, vamos dizer, 60, 20 dá 80, 10, sobrou 90. Tem uns 10, não, tem menos até de 10 na quarta. Deve ter 15 na terceira e 5 na quarta. E dentro da quarta ainda tem o que produz um para 30, um para 60 e um para 100. Então, assim, os 100 são muito raros. Um percentual é baixo, muito baixo. Mas, assim, o Cristo está sabendo disso, mas foi por isso que ele fez. Foi por isso que ele veio. Foi por isso que ele jogou dessa forma para esses
essas parábolas, esses ensinamentos ficarem fertilizando esse solo durante milhares de anos. As parábolas são o adubo, né? Então, essa era um dos aspectos. E aí o outro aspecto por que eu falei que está tudo interligado e por isso que eu não fiz numa sessão só? Eu preferi ler tudo e tratar agora uma parte lá na outra vez e a outra nessa. Porque dá a impressão que ele fazia isso para que as pessoas não conhecessem. Não é isso. Como é que isso aparece de novo? No versículo 22, não, vamos botar aqui 21. Ele está explicando isso que eu acabei de explicar, né? Estes são os que foram semeados na boa terra, os que ouvem a palavra e a recebem e dão frutos de 30 para um, e outros 60 e outros 100. E disse-lhes, versículo 21, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Para que você acende uma candeia? Para colocar ela embaixo da cama? Não, é para iluminar o ambiente. Você vai botar em cima desse móvel chamado velador, ou também de alqueire. Entendeu? Ou seja, ele está jogando esses ensinamentos, ele quer que esses ensinamentos frutifiquem. Ele quer que eles sejam entendidos. Só que, infelizmente, no momento, não é essa a condição da humanidade, né? E esse momento, o momento que ele falou, né, 2020 anos, não havia essa realidade. Passados 2020 anos, continua não havendo 100%. Continua tendo espíritos em diversos graus diferentes, né? Então, assim, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, né, você tem no planeta Terra pessoas, espíritos nas mais variadas vibrações, tá? Nas mais variadas condições. Então, quando ele fala lá naqueles versículos que ele diz, para que eles ouvindo não entendam, é no sentido de não... assim, ele falou de uma forma de parábola que vai persistir com a pessoa, como se fosse uma terra adubada. Tá lá o adubo, ele vai exercer os seus benefícios, né? Mas isso ao longo do tempo, a pessoa vai amadurecer e ela vai lembrar daquela parábola e ela vai um dia conseguir extrair o ensinamento dali, né? E aí por isso que ele fala aqui no versículo 21, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não, vem antes para ser colocada no velador, para que todos vejam e para que essa luz se espraia. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Então eu estou falando isso em parábolas para que ao longo do tempo seja entendido. Mas assim, não vai ser entendido imediatamente, de repente. Entendem? Vai ser entendido com a maturidade de quem ouviu, de quem recebeu. Porque você tem que entender internamente. Ele não quer entendimento racional. As pessoas começam, mas esse semeador, isso aí não deve ser um semeador. Como é que o semeador vai jogar semente na pedra? Aí a pessoa começa a fazer questionamentos que são da razão, que não tem nada a ver, ele não está falando disso. É que nem aquela parábola da praça, que o cara vai lá e contrata o pessoal de manhã e diz, vou dar uma moeda. Aí o cara volta na hora do almoço, chama mais trabalhador, vou dar uma moeda. Aí o cara vai no meio da tarde
e depois ele vai faltando 1 hora para acabar o expediente de trabalho, e ele diz, vou dar uma moeda. Aí no final do pagamento, quando ele começa a pagar, e ele paga, óbvio que na parábola ele vai pagar do trabalhador de 1 hora para o de 8. Porque aí o de 8 vai ver que o de 1 hora recebeu uma moeda. Então o de 8 esperava receber mais. Mas lá o dono da vinha fala, não, mas eu não estou fazendo nada de errado. A gente acertou no início uma moeda. Estou lhe pagando o que eu acertei. Aí a pessoa fala, nossa, mas isso é uma injustiça, não sei o que. Mas essa parábola, isso é uma parábola, isso não é objetivo, né? Isso é uma maneira de falar de uma outra coisa. Por isso que tem que causar um estranhamento. A pessoa tem que levar aquilo para a vida e ficar pensando de vez em quando aquilo vai voltar para ela, mesmo numa outra encarnação, né? Olha nós espíritas aqui, quantas vezes a gente já encarnou, quanta religião a gente já teve, quantas vezes fomos cristãos e não entendemos a parábola. A gente está aqui hoje. Se a gente vai entender hoje, vai sair daqui no lucro. Se entender hoje, já tá no lucro. Então, ele chama atenção para isso. Porque você vê, ele fala uma coisa lá, que é muito dura, lá nos versículos iniciais, e agora no 21 ele vem falar, porque nada há encoberto que não se venha a ser manifesto, né? Aí o versículo depois se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenderam? Aí olha que maravilha isso aqui. E disse-lhes, atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado, ou a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha aí, difícil isso, hein? E isso não tem parábola não, né? Se ele deu ali, tá entendendo? Você acha que o povo ouviu isso e saiu todo mundo entendendo? Porque esse daí é versículo 25. Ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, você veio para a encarnação com alguns ganhos e às vezes até alguns acréscimos de misericórdia, por exemplo, uma mediunidade para fazer o bem para todo mundo. Você entra para a igreja e vai dedicar sua vida ao sacerdócio, passa uma vida inteira, quando termina, chega do outro lado, qual é a sua aquisição? Aí você descobre que não tem. Que você usou a mediunidade de maneira errada. Eu estou falando de maneira errada, né? Porque tem muitas maneiras de falhar, né? Cobrou pelo trabalho mediúnico, usou o trabalho mediúnico para atingir um outro objetivo. Cada um sabe de si. Ou, no caso do sacerdote, vou dedicar minha vida à igreja, ao trabalho sacerdotal, e aquilo foi instado de muita egocentrismo, de muita idolatria da personalidade, da pessoa, né, da vaidade. Estou falando, né, hipoteticamente. Então, isso é a condição que você... E olha, é um versículo só, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Ou seja, quando acaba a encarnação, você tem menos, não é que tenha retrocedido, não. Você, em vez de diminuir o seu karma, você aumentou. Os seus ganhos diminuíram. E aí, eu lembro que esse item todo está tratando das parábolas, por que em parábolas, e por que porque não direto,
Então, ao povo, são os solos todos misturados, ele jogava parábola, né? Para os apóstolos, eles chegavam lá e os apóstolos e os que ficavam depois da aula para perguntar para o professor, tirar dúvida, ele falava sem a parábola. Então eu trouxe aqui um exemplo que é maravilhoso, que é em João 6, né? O Cristo fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é minha carne, e eu darei pela vida. Olha, aí ele fala mais à frente, João 6, 52. Agora aqui, 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Cristo falou isso diretamente para os apóstolos dentro da sinagoga. Você acha que todo mundo entendeu isso? Aí, olha mais para frente. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele está falando da metanoia, da unificação, né? Não é em parábolas, mas são ensinamentos que os apóstolos, né, ralaram. Sabe-se lá se todos saíram do planeta Terra entendendo isso. Em ação, sim. Aí, que você quer ver um negócio? E ele disse estas coisas na sinagoga em Cafarnaum, né? Muitos, pois, dos seus discípulos ouviram isto e disseram: duro esse discurso, hein? Quem pode entender isso? Os discípulos na saída lá da sinagoga. Só que ele está lá dentro, aí chega o Cristo. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Isso causa em vocês estranhamento? Aí ele vai falando, olha o que ele vai falar. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam e que era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim senão o meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Discípulos, não são os apóstolos, mas esses mais interessados que eram terreno fértil, que estavam quase dando 1 para 100, mas aí a gente vê que eles eram 1 para 60. E aí assim, então disse Jesus aos 12, aí ele reuniu os 12 e falou: quereis vós também retirar-vos? Entendeu? Você tem direito de ter uma estranheza tão grande e não entender, que você pode dizer não para o Cristo, para o Avatar. Você não é obrigado. Isso é João. Isso daí não é um evangelho que alguém contou para ele. Ele estava lá. É João narrando. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e dos discípulos e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Aí depois o Simão fala: não, para quem iremos? O Simão Pedro. Ele está ali meio falando pelos 12, mas devia ter 11 lá, pensando: eu vou pensar essa noite, depois eu dou a resposta. Não retiraram, porque até o Cristo morrer depois e ressuscitar, e lá nos Atos dos Apóstolos estavam lá os 11, né? Porque o Judas já tinha ido, né, embora. Então, veja bem, Jesus dá a oportunidade do cara dizer: realmente está pesado para mim, eu não estou entendendo, não, vou deixar para a próxima, tá? Já ouvi um monte de espírita falando isso. Não, isso é muito complicado, isso não vai dar para eu trabalhar nessa encarnação, deixa para a próxima.
Só que assim, agora não tem muito mais próxima não, né? Quer dizer, a próxima provavelmente é no outro planeta, né? Melhor se fazer agora. Aí, ai, eu acho que as pessoas leem isso, nem prestam atenção, né? Isso é uma coisa importantíssima. Você não é compulsório, você não tem, eu não entendi. Eu não quero seguir o Cristo agora. E aí? Você vai fazer o quê? Tá entendendo? Eu achei isso muito impactante para passar batido. Então eu resolvi analisar esses 25 primeiros versículos em conjunto por causa disso. Porque são ensinamentos que uma coisa puxa a outra, tá? Então agora a gente vai passar para a nossa maravilhosa, o quê? Quer dizer, não é maravilhosa, maravilhoso passe. A gente vai passar pelo maravilhoso passe, então a gente vai se colocar de maneira bem confortável na cadeira, ou deitado, como vocês queiram. Melhor não deitar porque dorme, né? E a gente vai imaginar os nossos queridos guias e protetores espirituais nos imantando, nos reenergizando e nos reequilibrando. A nós, a nossa família, as nossas relações, pessoas, relação à nossa casa. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Graças a Deus. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio divino das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos parentes, familiares, amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária. Nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Vamos nos colocar de forma aberta para receber essa boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite,
aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, graças a toda essa espiritualidade que faz acontecer o culto do Evangelho da Noite, todas as quintas-feiras, nessa quinta-feira, 19h30, ampliada, porque é o momento que você escutar, né, seguir esse culto. Senhor Jesus Cristo, esteja sempre conosco. Jesus, o Cristo de Deus, obrigado por essa hora que passamos juntos. Obrigado por termos sido visitados por toda essa equipe espiritual e ter os nossos lares sanitizados, os lares físicos e espirituais, que agora compõem essa grande catedral, esse grande salão Jordão do Amor, onde se realiza o culto do Evangelho da Noite, que é dentro dos nossos templos, Senhor, os nossos templos. Senhor Jesus, sanitiza esses nossos templos, que são os nossos corpos, encaminhando as energias menos ditosas, encaminhando, no caso dos nossos lares, algum irmão que inadvertidamente se alojou, né, ficou em algum cantinho vibracional aconchegante do nosso lar. Que nós possamos ter todos esses cantinhos onde poderiam ser acumulados miasmas, que possam ter sido sanitizados, assim como esses mesmos ambientes dentro do nosso ser, dos nossos templos, dos nossos corpos. Senhor Jesus, que nós possamos ser reharmonizados com o diapasão divino, que a luz, a paz e o amor do Senhor possam envolver todos os governantes da terra, todas as pessoas que estão em posição de mando, Senhor. E que nós possamos humildemente enviar um quanto de energia para a transição planetária e para a saúde do planeta. Senhor Jesus, um quanto de energia para toda essa humanidade encarnada e desencarnada, relativa, né, presa ao planeta Gaia, ao ser Gaia. Senhor Jesus, dá-nos ainda, Senhor, a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis: paz e bem, graças ao bom Deus. Que possamos ter uma excelente semana na paz do Cristo.